O município de Vila Velha, no Espírito Santo, assim como vários outros municípios do Brasil, conta com um processo de abandono ao longo dos anos nas políticas de gestão e planejamento da mobilidade urbana e da infraestrutura urbana. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS, de 2016, cerca de 51,9% da população brasileira não tem acesso à coleta de esgoto sanitário. Isso representa a bizarra quantidade de mais de 100 milhões de pessoas. É muita gente. Eu sou Felipe Miurdi, arquiteto e urbanista. Em 1859, o arquiteto Ildefonso Cerdá, eu falei certo? Ele definiu a etimologia das palavras urbanismo e urbanista pela primeira vez. A Europa vivia no processo de revolução industrial, que ele foi entre meados do século XVIII e século XIX, 1760 e 1840 mais ou menos. Ele foi um período de transição dos processos de produção manufaturados para a produção industrial. Então, as cidades começaram a se desenvolver mais rapidamente e houve a migração de um grande número de pessoas que antes habitavam as áreas rurais europeias para os grandes centros urbanos, principalmente Londres e Paris. Ao longo dos séculos, a Europa foi marcada pela insalubridade. As edificações eram muito próximas umas das outras, as vias eram muito curtas, muita gente ocupava espaços pequenos, né? poucos ambientes e muita gente ocupando aquilo. As chaminés poluíam os ambientes e, mais bizarro, as pessoas literalmente atiravam seus dejetos, ou seja, seus cocôs e seus xixis, pela janela. Isso caía nas ruas, nos córregos, nos rios. Então, ao longo do tempo, foi se aumentando foi se proliferando doenças, né? E principalmente uma dessas doenças que a gente vai falar, que eu posso citar aqui, na verdade, foi a peste negra, né, no final da Idade Média, que dizimou 1/3 da população europeia na média. Então, o jovem na Europa, o europeu, na verdade, o morador da Europa, ele morria jovem, ou de disenteria, ou por alguma infecção, por essas doenças, esses tipos de doenças de água contaminada, etc., né? Então, houve necessidade de organização das cidades, houve necessidade de planejamento e gestão das cidades. As cidades a população não tinha uma saúde, porque as cidades não tinham qualidade de vida. Então na metade do século XIX, surgiu o urbanismo, né? Foi definido esse termo, na verdade, o termo urbanismo, e foram começando a ser adotadas medidas urbanísticas. E quem trabalhava com essas partes de saúde pública, porque isso é completamente ligado à saúde pública no início, não eram os médicos, eram os engenheiros civis que faziam todo esse processo. O conhecimento que os engenheiros civis tinham dos processos de funcionamento das edificações foi fundamental para o início do processo de saneamento básico nas cidades, né? Então foram definidas algumas medidas, como incentivo à ventilação e insolação, ventilação natural e insolação de edificações e das cidades propriamente dita, né? Foram tendo esses espaçamentos entre as edificações. O esgoto eles começaram a trabalhar as vias foram pavimentadas, com pavimentação lisa para facilitar a limpeza. O leito carroçável foi utilizado ainda como tubulação do esgoto, né? E eles começaram a traçar as vias de forma mais geométricas, porque a Europa, grande parte da Europa, ela teve um crescimento, desenvolvimento das cidades de forma muito orgânica, que não eram geográfico traçados, né? Muitas delas tinham as muralhas, né, para proteger das invasões. Então as cidades foram se desenvolvendo dentro daquelas muralhas. Conforme aquele reino fosse aumentando, iam sendo construindo muralhas ao redor daquilo. Então por isso que os traçados das ruas eram estreitos e sinuosos.
quando se começou a trabalhar o urbanismo disso, eles começaram a abrir grandes vias, grandes boulevards, como é o caso da Champs-Élysées, em Paris, e trabalhar espaços geométricos, em que eu conseguiria trabalhar parques, praças, locais de serviços públicos locais comuns, de uso comum, e que eu conseguiria melhorar o tráfego, a acessibilidade, o acesso por esses espaços. Em cidades onde o crescimento é irregular, o caso do Brasil em pleno século XXI, né, agora estou trazendo para cá e não mais os séculos passados na Europa, a gente teve um crescimento muito desordenado, onde se adensou em muitas áreas e se espraiou, ou seja, ficou esparso em outras áreas. Nenhum dos dois pontos é favorável, tá? Nem espaços muito abarrotados, nem espaços muito distantes de usos. Então, essas cidades nossas, elas que deixaram de lado a parte de infraestrutura urbana, que cuida da parte de saneamento, instalações elétricas, instalações hidráulicas, transporte coletivo, os acessos básicos que a população tem. E a parte de mobilidade urbana, que é a facilidade entre acesso, entre as formas de transportes, né, que a população tem. Se observa no Brasil, a gente tem esses processos que foram ao longo do tempo sendo incentivados ou sendo abandonados, ou políticas públicas não tendo sido aplicadas, né? A gente teve, por consequências, grandes abarrotamentos de edificações de pessoas, temos como consequências edificações, usos de grande impacto em vias de pequena capacidade. A gente tem ainda o incentivo aos shopping centers, que eles destroem o comércio local, o comércio de bairro, o comércio do centro, e cria-se um único espaço privativo em que eu tenha tudo e a cidade morre ao redor. Criam-se os condomínios fechados e por aí vai. Então a proposta é que a gente trabalhe, além de ter uma forma de conhecimento do que eu estou passando para cá, do urbanismo, do desenvolvimento do urbanismo, é entender como se deu esse processo, entender que o urbanismo, a arquitetura, ele é multidisciplinar, ele vai trabalhar com a parte de engenharia, de medicina, de odontologia, de psicologia, de geografia, de política, todas as outras áreas se englobam no processo de construção, formulação das edificações e da cidade.